E aí, beleza? Me parece que está tudo certo. Fechou? É nóis. Vamos nessa. Saindo alguns minutinhos mais cedo, porque eu tenho que passar. Foi isso. O que está acontecendo? Isso eu não entendi. Que eu saiba, está destravado aqui. Eu destravei lá de cima. Desligado. Tá tudo desligado aqui. O que tá pegando, mano? Beleza. Acho que eu sei. O pezinho estava... caralho. O moto aqui do lado me enganchou. O pezinho estava acionado. Tem sempre algum detalhinho, né? Tá bom sim? Acho que tá, né? Beleza. Perdi alguns minutinhos nessa parada, mas... tomara que não muitos. Boa tarde. Desde ontem, hein? Último filme... Falou. O último filme foi ontem. De manhã, inclusive. Eu tava muito mal. Tava com uma crise possivelmente de rinite. E tive que... E não me sentia bem à tarde para ir embora. E resolvi ir ouvindo notícias. E hoje de manhã eu ainda não estava, talvez por também não ter pego nenhuma notícia nova, nenhum assunto novo, e também ainda estava me recuperando, eu quis também vir de boa, né? E eu nem peguei nada muito novo não, porque os últimos assuntos, que são a acusação de estupro do Neymar e os diálogos vazados entre os cônjuges Deltan Dallagnol e Sérgio Moro já estão sendo tratados aí, e não teve nenhuma grande novidade no assunto, né? E nada realmente é novidade nisso. Como eu tenho falado muito de religião e desses assuntos pops, né? Faz um tempinho que eu não... de religião, de política, né? Faz um tempinho que eu não critico religião e eu fico meio me coçando quando eu não critico religião, né? Já que eu gosto muito de criticar religião, né? E motivos não faltam. Também para elogiar, tem alguns bons motivos para elogiar. Tem dois assuntos que me chamaram a atenção ultimamente, que já está um tempinho na minha lista de assuntos a tratar, mandar aqui, está na minha fichinha de assuntos e eu não mandei nada, que é a ressurreição lá na África, né? A África vive uma situação de... ela não vive, né? Ela foi formatada dessa forma, né?
a história infeliz do povo africano, em quase que sua maioria, ela é uma história bastante sofrida e é uma história de uma fabricação voluntária, né? De uma fabricação sempre muito útil dos dominantes, fabricação da miséria mesmo. E essa miséria é uma miséria absurda, é uma miséria não só no sentido físico, material em si, que é tão evidente, tão óbvio, né? Que é tão observável, mas pela miséria cultural que esse povo vive, né? Que esses povos africanos vivem em sua maioria. E as igrejas pentecostais captaram isso há um bom tempo. Na verdade, as igrejas católicas, né, captaram isso há algum tempo. Mas os pentecostais chegaram com mais força e perceberam isso nas últimas décadas, da coisa de evangelizar, né, os povos, e que na verdade a leitura correta é de eis aqui um povo culturalmente miserável, e aqui dá pra gente se expandir. E nada mais óbvio do que, muito rapidamente, o movimento neopentecostal ter tido tanto sucesso nos países africanos. E aí você entra com os grandes empresários religiosos brasileiros, que se aproveitaram também de uma outra coisa, que é a boa adaptação da língua portuguesa às nações africanas, né? Pelo domínio português durante tantos séculos. E isso ainda está lá para eles, gerando uma questão muito forte de expansão dessas linhas neopentecostais, da teoria como é que se fala? Da regra da prosperidade, né? A teoria da prosperidade. E aí a gente tem visto lá coisas que a gente via aqui há 30, 40 anos, né? Aqueles milagres, aquelas possessões, aquelas obsessões, toda aquela fabricação de milagres para um povo que, você sabe, né, cara? Na boa, quanto mais explorado o povo, se ele um dia tomar consciência do que ele é explorado efetivamente, ele derruba todo mundo de perto. Então o que é mais fácil? Você implantar uma nova postura, você implantar ou você manter o status do aproveitado, da vítima, de que não é, a recompensa dele não estará nesse mundo, né? Há uma minoria, a recompensa está nesse mundo pela teoria da prosperidade, e há uma maioria, a recompensa estará em outro lugar, em outro reino, no reino dos céus, né? E aí foi passado na televisão, e o YouTube circulou essa cena grotesca de um pastor no meio de um velório, supostamente um velório, onde ele faz a ressurreição de um jovem. Ele faz algumas orações, o jovem está no caixão e de repente o jovem se levanta e, enfim, sai andando, e as pessoas caem apavoradas e esbaforidas dos lados. Tem ataques, enfim, todo tipo de reação maluca, de um conceito maluco, de uma doideira completa, né? E a gente lamenta, né? Não tentando ser tão desumano, mas é difícil às vezes aguentar isso, de para onde vai toda essa ignorância, né? Como é que podem pessoas em 2019, no século 21, passarem por isso, aceitarem isso, terem isso como uma verdade?
Parece que a gente está voltando a uma época, uma concepção medieval da cabeça das pessoas. E isso é extremamente perigoso. Já está trazendo alguns resultados disso, que é a aceitação de pessoas tão simples para nos governar. Pessoas simples no sentido de pessoas singelas, pessoas, como é que eu vou dizer, pessoas não confiáveis também, podemos dizer. Enfim, é uma pena. A linha do Edir Macedo é muito forte lá, mas todas essas neopentecostais mais fortes, aquelas que proclamam realmente o conceito do milagre efetivo, tal. Na minha rua, na avenida que eu moro, existe uma igreja que tem lá uma placa que às terças-feiras acontecem os milagres. E eu já falei sobre isso, é uma teoria bastante útil, né? Você ir lá na terça-feira em busca do seu milagre. Se você conseguir, glória a Deus. Se você não conseguir, é porque você não fez por merecer, ou ele tem desígnios diferentes a você. A coisa do Deus escreve torto, escreve reto por linhas tortas. É simplesmente um absurdo. Num relato do Paulo Pes sobre essa ressurreição, ele fala que parece que a funerária que foi contratada que vendeu ou que doou, né, esse caixão para esse pobre coitado que se sujeita a uma forja dessas, que ela processou a igreja. E parece que a igreja é filiada, segue as linhas da Universal, do Edir Macedo. Diz que eles não sabiam que seria usado o material deles para isso e processaram. Não querem participar dessa farsa, né? Não quiseram ter seu nome associado a isso, né? A essa estupidez, essa imbecilidade, essa maluquice. Enfim, que pena, né? Que pena que os conceitos religiosos estão se encaminhando para isso. E se você vê a multidão que acompanha esse evento, é realmente aterrorizante. Não dá para tanta gente assim ao mesmo tempo fingir, a não ser que você os engane. E é isso, cara. Tá? Lá na Índia me aparece, mais uma pelo que o Paulo Pes mostrou para nós aí. Lá na Índia me aparece um padre, supostamente é um padre, que simplesmente tem uma teoria muito tranquila de que a culpa de nascerem crianças autistas, isso pode se aplicar a qualquer outro tipo de anomalia de uma criança, congênita de uma criança, a culpa é dos pais, é dos atos pervertidos dos pais. Pais homossexuais, pais libertinos, pais que não têm a consciência moral regida pela Bíblia, são presenteados, segundo esse padre, com crianças defeituosas, né? E ele não para por aí, porque ele gosta de dizer que ele já curou pela oração crianças autistas.
E a gente olha e fala, minha nossa, olha só de onde ele vem, de mais um berço de pobreza e ignorância. Porque não sei se você percebeu que pobreza e ignorância caminham juntos. Nem sempre estão juntos, mas normalmente, como via de regra, caminham juntos sim. Na Índia, né? É um padre indiano. E na Índia, na boa, podemos falar de boa, tem lugar para todo mundo, né? Vamos dizer assim, tem espaço e gente para acreditar em tudo. Só não tem, parece, gente para não acreditar em nada, que é uma necessidade que esse lugar está tendo ultimamente. Mais gente consciente que não acredite, principalmente nessas crendices todas que regem a Índia. A história da Índia eu já contei, desse contexto cultural todo, de que os vários preceitos de formação de algumas religiões que ainda hoje imperam lá, principalmente essa questão do conceito de castas, ele veio trazido pelos dominadores europeus que invadiram o lugar, dominaram o povo e criaram a teoria de que eles tinham esse domínio por herança divina, por pertencerem a uma casta diferenciada. Enfim, é isso. Ao menos ao que parece, esse padre indiano, ele já tem pedidos para alguns países europeus não deixarem ele entrar. Esses países conhecem a história dele, o charlatanismo dele, e não querem que ele entre em nome dessa teoria, dessa pseudo-teoria que ele criou. E normalmente você vê a foto dessas pessoas, você vê sempre essas pessoas rodeadas de milhares de pessoas. É assustador. Deveria ser uma coisa pra gente rir, pra gente olhar e falar, olha, mais um doidinho, olha que bonitinho. Mas não, cara, não. Tá? Existem pais que preferem não levar na igreja, no hospital, uma criança que está com algum problema, e levam num pastor, levam um líder religioso. Elas não estão fazendo exatamente a mesma coisa que faziam os xamãs indígenas, por exemplo, que faziam as mães de crianças defeituosas indígenas aos seus pajés. E o bom da religião é aquela consolação sempre, né? Ah, ele está num lugar melhor, ele está ao lado do Pai, ele está no paraíso, ele está... Eu me lembro, nossa, uma vez eu acompanhei um velório quase que inteiro do Seu João. O Seu João era dono de uma casa, que ele era vizinho da gente na Casa Verde. Ele tinha um carinho muito grande por mim, pelo Mauro, e nós tivemos que sair da casa. E nós ficamos os últimos meses do ano, para terminar o ano letivo, nós ficamos na casa dessa família. E eles eram daquelas linhas bem pentecostais mesmos, de igreja, aquela que não aceita televisão em casa, aquela que a mulher não se depila, aquela que a mulher não usa calça, cabelo comprido, ou seja, os princípios mais basicões lá do Antigo Testamento da Bíblia, né? E eu me lembro que ele faleceu e nós fomos até o velório. E eu me lembro de ter ouvido todo o discurso do pastor enquanto se velava o corpo do Seu João. E no discurso ele dizia isso, ele está nesse momento no paraíso. O paraíso tem ruas cobertas de ouro. E para que serve o ouro? E o que é exatamente isso? Né? Esse conceito humano bobo e primitivo da questão do ouro, né? Da questão como faziam os faraós, de estarem lá nas tumbas deles, todas as riquezas deles, tudo, todos os tesouros desses faraós. A coisa de levar mesmo esses
artifícios ao depois da morte, aonde supostamente não existe nada material, né? Mas mesmo assim é muito comum ser citado até por cristãos a riqueza de um outro lado da vida, né? Enfim, infelizmente parece que está propício este caos, este esse anti essa anti-evolução, né? Esta negativa básica muito clara da 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 razão, dos fatos em si. E vale tudo para isso, vale tudo. E é uma pena, é uma enorme pena. É um desperdício que a mística, que o lado místico humano ainda seja tão valioso. É uma pena que é sério, é sério. Nossa, isso me assusta mais do que a religião. Que quando você mexe com um sagrado, você no fundo sabe que tem uma ameaça lá no fundo. Então eu compreendo o medo das pessoas desta ameaça. Qual é a ameaça? Se eu não respeitar, se eu não fizer, eu vou para o inferno. Existe implícito. Então, eu compreendo as pessoas, mesmo não se utilizando abertamente do artifício, elas entenderem e terem no seu subconsciente de que ou eu aceito isso ou eu vou para o inferno. Eu compreendo. Agora, e horóscopo, cara? Que não tem a menor necessidade, não há ameaça, não há nada. Mas a pessoa realmente acredita, de verdade. Pessoas seríssimas próximas a mim, que nem têm uma questão dogmática religiosa muito, muito arraigada, mas que com a maior naturalidade do mundo. Ah, é gêmeos, né? Ah, é verdade. Não, esse virginiano, nossa, eu sei, eu já namorei uma sagitariana, sabe, uns negócios assim. É natural para as pessoas fazerem isso gente, por favor, cara, por favor. Existe uma nova geração de astrólogos, né? Ah, eu tô por aqui, mas eu preciso ir pro açougue. Eu esqueci no meu pedido dessa semana, eu esqueci de pegar a cafta. Então ontem quando eu cheguei em casa e percebi, eu mandei um WhatsApp pro rapaz do açougue para ele reservar. Cafta vende bem. São pelo menos umas 8, 9 vendinhas aí no decorrer dessas horinhas de trabalho. E eu preciso muito, muito, muito. Então é isso, sabe? Não se trata da crítica da crítica da religião ou do místico por um conceito puro e simplesmente pessoal de vontade ou necessidade da crítica em si. Mas infelizmente a crítica é por uma questão prática. Gente, as pessoas estão admitindo ou não admitindo em processos seletivos uma pessoa por causa do signo dela.
as pessoas estão julgando e condenando alguém por causa da opção religiosa dela. Não sei se eu já filmei o caminho do açougue aqui. Preciso mesmo passar nesse farfeiro aqui, né? Já são 5 e pouquinho, né? 5h15 agora. Porque é mais fácil subir ali a ruazinha. Oi. Tá errado, velho! O que você quer falar, ó? Fala bosta aí, ó, seu trouxa. O cara tá atravessando a rua com farol e tudo, com trânsito e tudo, e o errado sou eu. Eu tô na minha via. Não fiz absolutamente nada de errado. Não gosto disso, viu? Sabe, as pessoas estão segregando as outras já por opções pessoais delas ou por condições pessoais delas, optantes ou não, por um puro julgamento de valor dado por um dogma, tá? Por um dogma. A gente em 2019 não olhar com horror a milhares de páginas de um livro que de divino não tem nada, é realmente preocupante. Não era mais para estarmos neste nível, né, nesta condição. Não era mais. Mas ainda estamos. Bom, vamos lá pegar a carninha. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.